Olá, meu nome é Henrique, sou orientado pelo professor Luiz e minha iniciação científica é sobre a investigação da anisotropia magnética e estrutura cristalográfica em filmes de neodímio ferro-boro. Antes de falarmos dos filmes finos de neodímio ferro-boro, eu preciso falar dos materiais em bulk dos ímãs permanentes de neodímio ferro-boro e suas aplicações. Materiais dessa liga são cruciais para ímãs permanentes de alto desempenho. Eles fornecem um papel fundamental em diversas áreas industriais, incluindo motores, geradores e turbinas eólicas. Eles são essenciais, inclusive, para a transição para a energia verde. Como pode ser visto nesse gráfico sobre as diferentes aplicações do mercado global de ímãs de neodímio ferro-boro, a indústria de motores é a que mais utiliza esses materiais. Também existem, claro, os dispositivos eletrônicos, bicicletas elétricas e turbinas. Essas são justamente importantes, inclusive, para a transição de energia verde. Algumas características desses materiais também são muito importantes a serem mencionadas, como, por exemplo, o seu alto produto de energia, BH máximo. Ele te dá justamente uma informação do quanto de energia poderia ser armazenado em algum dispositivo nesse material. Eles possuem uma elevada coercitividade, um campo coercitivo, que significa o valor necessário para desmagnetizar esse ímã. Só que essa coercitividade ainda está abaixo do seu limite teórico, e isso é conhecido justamente como paradoxo de Brown. Valores atuais para os ímãs de neodímio ferro-boro apresentam esse campo coercitivo de cerca de 1,5 Tesla, enquanto esse campo anisotrópico, que seria o limite superior, o limite teórico, é cerca de 7,5 Tesla. Atualmente, então, temos ímãs com campos coercitivos de apenas 20% do valor teórico. Outro aspecto muito importante desses materiais e, de forma geral, dos materiais magnéticos é a anisotropia magnetocristalina. Ela está relacionada justamente com a estrutura cristalina e com direções preferenciais de magnetizar um material, por exemplo. Essas direções são justamente direções cristalográficas em geral, e existe uma preferência intrínseca pela orientação magnética ao longo de determinados eixos cristalográficos. Por exemplo, para o ferro, podemos ver que o eixo duro chamado significa é o eixo que é mais difícil magnetizar esse material. O que isso significa nessa parte da curva de esterese? Significa que precisamos de um campo aplicado maior para atingir uma magnetização de saturação. E um eixo fácil seria justamente em que é preciso um campo pequeno para atingir a magnetização de saturação. Falando agora especificamente de filmes finos de neodímio ferro-boro, estudar esses materiais são importantes pois é possível compreender características intrínsecas e extrínsecas, seja da estrutura ou do seu magnetismo de forma geral, para alguma aplicação que seja de um material em uma liga, em bulk. Ou seja, estudar esses filmes finos é importante para adquirir algumas informações muito específicas e de forma controlada sobre a sua estrutura. A estrutura cristalina desempenha um papel muito importante nessa anisotropia, por isso ter um filme fino pode ser mais fácil para estudar essas características, e além de que, como é conhecido para diversas ligas, um tratamento térmico, annealing, ele é fundamental para as propriedades magnéticas do filme ou do próprio material em bulk mesmo. Então, o estudo desses filmes proporciona compreender essas características de forma mais controlada. Por exemplo, na estrutura do neodímio ferro-boro, que tem uma estrutura tetragonal, é possível observar nessa imagem, e é possível obter informações sobre a magnetização de forma geral.